da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o viste. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus lhe disse: eu estou convosco há tanto tempo, e entretanto, Filipe, não me reconheceste. Aquele que me viu, viu o Pai. Por que dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, pelo contrário, é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas próprias obras. Crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E se não crede na minha palavra, crede contudo por causa desta obra. Em verdade, eu vos digo, aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e fará até obras maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, de tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ir sentando e cantando. Aleluia, 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 aleluia. Eu aceito tua salvação, meu Senhor, e meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 14. Nós começamos no versículo 7, João 14, 7. Porque você vai perceber uma coisa muito interessante. Os evangelhos de ontem na missa, de hoje e de amanhã, são praticamente o mesmo. Ontem havia o versículo 6 e hoje não houve. Começa no 7. Amanhã começa no versículo 1, mas vai também até o 14, portanto pegando esse mesmo texto. Isto porque o evangelho de hoje é o próprio do dia de hoje. Como amanhã é domingo, aconteceu do evangelho ser o mesmo. Aconteceu. Como ontem era São Tiago e São Filipe, esse diálogo aconteceu com Filipe. Então, por ser festa de Filipe, ontem o evangelho era esse, na festa dele. Então, coincidiu. E nós acabamos percebendo, Deus está querendo saturar-nos com esse evangelho, graças a Deus. Ele quer convencer-nos de que é isso mesmo. Ele quer convencer-nos de que é isso mesmo. Então vamos começar do começo, do final para o começo. Pega comigo o versículo 12. João 14, 12. E vamos ler juntos. Em verdade eu vos digo, aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Ele fará até maiores, porque eu vou para o Pai. Gente, quando nós lemos esta palavra, e é a palavra de Jesus, a gente fica assombrado, e até se pergunta, mas
Será que é tudo isso? É palavra do Senhor. Vamos repetir? 12. Em verdade eu vos digo, aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Ele fará até maiores, porque eu vou para o Pai. Porque eu vou para o Pai. E Jesus colocou antes disso, essa expressão, em verdade eu vos digo. Essa expressão era uma forma de juramento. Era como se a pessoa estendesse a sua mão e dissesse, eu juro por Deus, eu juro por Javé. Daí a expressão, em verdade eu vos digo. A pessoa estava afirmando, isto é verdade. Eu digo isso em verdade, e repeti ainda, em verdade eu vos digo. E o que o Senhor nos diz é isso, aquele que crer em mim, e veja bem, não são os grandes santos. Nós nos acostumamos a ver os milagres acontecendo através dos santos. E é muito normal, é claro que Deus se manifesta através dos santos. E todos nós ficamos com essa noção de que Deus só se manifesta em milagres, em prodígios, Deus só realiza sinais através de grandes santos. Só que Jesus vem dizer que é mais do que isto. Ele age também através dos grandes santos, mas age também através de nós, grandes pecadores, mas cheios do Espírito Santo, grandes pecadores, mas cheios do Espírito Santo, e é por isso que o Senhor quer nos encher do seu Espírito Santo, e especialmente nestes tempos, nós estamos vivendo um tempo lindo na igreja. Já faz, graças a Deus, quase 30 anos que Deus está derramando o seu Espírito como nunca aconteceu na história. Como nunca aconteceu na história. Começou em 1967. E muito interessante que aconteceu a primeira vez, numa universidade, dentro de uma faculdade de física nuclear. Física nuclear, gente, não é moleza. Portanto, uma coisa assim, ultra cerebral, e computador e tudo. Foi lá, que em 1967, e não era com os trabalhadores que faziam a limpeza na faculdade, não, porque muitas vezes acontece que até nos ministérios lá de Brasília há grupos de oração, mas a grande parte são as pessoas humildes que trabalham nos trabalhos mais braçais, mais de serviço assim. Graças a Deus que se reúnem nos ministérios lá de Brasília, graças a Deus que fazem grupo de oração justamente na hora do almoço, no intervalo que eles têm para o almoço. É uma grande graça que aconteça isso, mas infelizmente não são os deputados, não são os senadores, não são os ministros, não é o pessoal do primeiro escalão, são os serviçais. Mas lá não, nessa universidade, isso aconteceu com os professores e com os alunos daquela faculdade. Eles se perguntavam, por que é que os prodígios que nós encontramos na Bíblia não acontecem mais? O nosso Deus é o mesmo? Eles não ficaram naquela velha história de que isso aconteceu no começo da igreja porque era necessário, lá porque eram pagãos, então Deus quis milagres, mas agora não é mais necessário, alguns dizem. Eu sei que pessoas pregam assim. Milagres era para aquele tempo, o mundo de hoje não precisa de milagres. Bem ao contrário, veja, professores e alunos de uma faculdade de física nuclear, como que reclamavam a presença de milagres no mundo, reclamavam a presença de milagres na igreja e se perguntavam, o universitário, o professor universitário, sempre procura saber as causas, por que é que na igreja primitiva havia tantos milagres, prodígios tão estupendos, e agora isso não acontece mais na igreja? E eles foram para o experimental, ainda mais numa faculdade de física nuclear, foram para o experimental. E o que foi que eles fizeram? Disseram, vamos nos reunir. Vamos pegar os textos do Novo Testamento, especialmente os Atos dos Apóstolos, e as promessas de Jesus no Evangelho, sobre a vinda do Espírito Santo, e vamos pedir que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, como derramou em Pentecostes, como derramou sobre a igreja primitiva, e vamos ver o que acontece. Experiência é assim.
Experiência é assim. Realizar um experimento é assim, a gente vai experimentar. Vamos ver o que dá. É assim mesmo que aconteceram também as grandes invenções. Eles tentaram, e eles fizeram, graças a Deus, essa tentativa. Se reuniram no campus da universidade. Lá havia uma casa de retiros. E ficaram lendo esses textos, orando, como diz o Evangelho, reunidos em oração, com Maria, mãe de Jesus, eram todos eles católicos, pedindo a Deus que aquilo que eles estavam lendo, aquilo que eles estavam proclamando, que acontecesse com eles também. Gente, passou a sexta-feira à noite, passou o sábado inteirinho, eles estavam lá perseverando, e nada ainda tinha acontecido. Muito interessante, que no sábado à tarde começou a faltar água, e no final do sábado faltou água na casa toda. Imagine só se faltasse água no acampamento. Meu Deus do céu, que confusão, né? Numa casa de retiro, quando falta água, atrapalha tudo, e faltou água justamente naquela tarde. De noite eles não tiveram água para tomar banho, para se lavar, nem mesmo para lavar os dentes eles tiveram água. Todas as torneiras estavam secas, secas, secas. Na manhã seguinte, quando eles levantaram, a água não tinha chegado ainda, não tinha água em lugar nenhum, não tiveram como lavar o rosto, não tiveram como tomar banho. Tiveram que buscar algum meio, mas na casa não tinha uma gota d'água. Mas assim mesmo, apesar do atrapalho, eles permaneceram em oração. E até a ordem foi essa, que cada um ficasse no seu quarto, orando sobre aqueles textos e pedindo a graça de Pentecostes. Gente, por volta das 9 horas, como aconteceu em Pentecostes, uma das moças que participava foi a primeira a sair do seu quarto, gritando pelos corredores: eu recebi, eu recebi. E na mesma hora que ela estava saindo e começando a gritar: eu recebia e eu recebi, também as torneiras se abriram. Aliás, as torneiras estavam abertas, porque muita gente acabou esquecendo a torneira aberta, não tinha água mesmo. Experimentou, não saía água. A gente faz assim mesmo, acaba esquecendo a torneira aberta. As torneiras nos quartos todos começaram a jorrar. Onde houvesse uma torneira aberta, onde houvesse um chuveiro aberto, a água por toda a casa de retiro. E eles não sabiam que o que a moça estava gritando é que tinha voltado a água, ou se era outra coisa. Alguns até saíram na porta e disseram: eu já vi que chegou a água. Mas não era isso não. Ela disse: gente, eu recebi a graça, eu recebi o derramamento do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo aconteceu. Eles começaram a sair dos seus quartos e foram indo para a sala de palestra. Ela começou a testemunhar, mas ela queria testemunhar, mas ao mesmo tempo ela chorava, ao mesmo tempo ela orava em línguas, e enquanto ela tentava testemunhar, os outros também, já pelo corredor haviam recebido, outros que chegavam na sala de palestras receberam, outras pessoas receberam ali, vendo aquele grupo já começando a orar em línguas, os outros entraram. Foi uma coisa linda. Em poucos minutos, todos eles estavam batizados no Espírito Santo e com a evidência da oração em línguas. E mais ainda o sinal de Deus, com a água jorrando em todas as torneiras daquela casa. Mas o mais espantoso foi que aquela faculdade, e daí a universidade inteirinha a qual ela pertencia, foi tomada por uma revolução, porque começaram os grupos de oração, e era uma coisa nova, uma coisa estranha. E veja, numa faculdade ultracerebral de física nuclear, às noites havendo grupo de oração, e aquele pessoal, alunos e professores e professorões daquela faculdade, orando em línguas e palavras de profecia, e curas acontecendo. E rapidamente aquilo foi se espalhando de lugar em lugar, de cidade em cidade, dos próprios Estados Unidos. E muito rapidamente isso foi como estilhaço pelo mundo inteiro. Não dá para explicar isso passando de pessoa para pessoa. Não foi nenhuma organização, não foi. Pelo contrário, foi graça de Deus. A gente nem percebia como é que foi indo de um lugar para o outro. No Brasil, gente, chegou muito rapidamente. Em 1969 já havia chegado. Veja, começou em 67. Em 69 já havia chegado. Em 1970, já aconteceram as primeiras experiências do Brasil, as primeiras experiências de oração aqui no Brasil. Eu tive a graça de receber.
o batismo no Espírito Santo no dia 2 de novembro de 1971, finalzinho de 71, portanto. No próximo dia 2 de novembro desse ano, 96, eu completo 25 anos. Que responsabilidade, meu Deus. 25 anos da graça do meu batismo no Espírito Santo. E foi impressionante, naqueles anos 70, rapidamente isso explodiu pelo Brasil inteiro, em todos os cantos. Não foi obra de ninguém humano, foi obra do próprio Deus, foi obra do Espírito Santo. E o lindo é que hoje isso está no mundo inteirinho, em todos os continentes, sem exceção. Apesar de todo ataque à nossa fé, apesar de todo esfriamento que a tentação tem trazido para a face da terra, em todos os recantos da terra, em todos os 5 continentes, em todas as línguas, e podíamos dizer, gente de todas as raças, de todas as línguas, de todas as cores, sem exceção, receberam esta graça. E interessante, no ano passado, pesquisadores internacionais, que ficaram realmente motivados por isso, impressionados com esse acontecimento, fizeram uma pesquisa internacional, e verificaram que não somente no mundo inteiro, mas em 3 lugares especialmente, 3 lugares do mundo, isso está acontecendo de maneira especialíssima. E disseram, o Espírito Santo se derrama no mundo inteiro, mas especialmente, e veja, em ordem crescente, em primeiro lugar, nas Filipinas. Depois das Filipinas, a Coreia. E depois das Filipinas e a Coreia, o Brasil, gente. Portanto, nós podemos concluir, pode aplaudir se você. Louvado seja Deus. Veja, portanto, nunca houve um derramamento do Espírito Santo tão grande na face da terra, em toda a história, como está acontecendo nestes tempos. E veja, não é uma opinião, não é alguém que saiu com esse boato, não, é pesquisa feita, registrou. E aí a nossa alegria, o lugar onde mais Deus está investindo, onde mais Deus está derramando o seu Espírito é o Brasil. Louvado seja Deus. E por que isso? Primeiro, porque nós somos muito necessitados, somos. Não é por dignidade, não, pelo contrário, é por necessidade. Nós precisamos muito. E mais ainda, Deus realmente se voltou para o Brasil e Deus dispôs, na sua providência, fazer do Brasil um celeiro. E eu posso dizer a você sem medo, um celeiro de alimentos e um celeiro espiritual. Gente, as duas coisas, não é apenas um celeiro espiritual, não. Deus dispôs que o Brasil venha a ser para o mundo um celeiro de alimentos. Pode guardar isso? Apesar de toda a crise que nós estamos vivendo, apesar de tudo aquilo que vai acontecer no mundo, nós seremos, por escolha de Deus, o celeiro do mundo. Nós vamos levar alimento ao mundo. Vai acontecer conosco o que aconteceu com José no Egito. Sim, o que aconteceu com José no Egito, ele foi colocando em celeiros o que puderam recolher durante aquele tempo de 7 vacas gordas, para depois, nos tempos de vacas magras, eles poderem alimentar o mundo inteiro. O mundo daquela época, não só o Egito, mas o mundo daquela época alimentou-se com aquilo que José guardou nos celeiros. A própria família de José, os irmãos de José, que você conhece a história, que traíram o seu irmão. Os irmãos dele traíram a José. Os irmãos que o venderam como escravo. Ele foi parar no Egito. Eles mesmos tiveram que ir ao Egito buscar o que comer, porque estavam passando fome. E foi lá que José acabou se revelando aos seus irmãos, e depois mandou chamar o irmãozinho menor, e mandou chamar o pai Jacó, porque Jacó é o pai de José.
O próprio Jacó, do qual nós falamos tanto, Abraão, Isaque e Jacó, que vem na descendência, o próprio Jacó foi com seus filhos para o Egito alimentar-se, porque Deus havia disposto que um dos seus filhos, José, armazenasse alimentos nos celeiros para todo mundo e para eles também. Gente, nós somos como José, graças a Deus. Nós somos como José. Hoje Deus está investindo em nós para nós armazenarmos para o mundo. E eu digo a você, vamos armazenar, sim, vamos poder produzir alimento para o mundo inteiro. Estou falando em alimento, em arroz, em feijão, em laranja, em trigo, em soja, seja aquilo que for. Vamos sim, em frutas, nós vamos alimentar o mundo, seremos um celeiro para o mundo. O Brasil tem terras para isso e o Brasil tem braços para isso. Mas além disso, e guarde bem isso, é uma coisa muito importante que eu estou lhe dizendo, Deus dispôs que o Brasil seja um celeiro espiritual para o mundo. O Brasil vai distribuir o alimento espiritual, o alimento da palavra, o alimento do Espírito para o mundo inteiro. Assim como eles vinham ao Egito, eles iam a José para buscar o alimento. Igualmente, eles virão buscar no Brasil, eles receberão de nós, eles receberão desse celeiro de Deus. Não é o Brasil, para a gente então se exaltar. Não, ao contrário, eles virão ao celeiro de Deus. E se Deus quis colocar o seu celeiro no Brasil, louvado seja Deus. E veja, é por isso que Ele está investindo em nós. Gente, nós podíamos dizer, nós somos esse celeiro, porque o celeiro espiritual não é celeiro de coisas. O celeiro espiritual é do Espírito Santo. Deus está enchendo filhos seus com o Espírito Santo, para que nós possamos ser os distribuidores para o mundo. E eu digo mais, nós estamos vendo a beleza dos jovens entre nós. De manhã cedo, quando a Luzia mandou que os jovens levantassem as mãos, nós vimos, eram cerca de 80% os jovens aqui no nosso meio. Levanta outra vez a mão os jovens, por favor. Fica com a mão levantada, olha só, é ou não é? Os adultos vamos aplaudir e os jovens ficam de mão levantada. As nossas palmas nem são muitas. Batam palmas agora os jovens, só os jovens batam palmas. Batam só, está aí. Está aí para aqueles que estão apenas ouvindo. Se fosse um programa de auditório, né, já tinha ganhado, já ia para o trono. Porque nós adultos apanhamos mesmo, e graças a Deus, 80% são vocês, e é isso mesmo. O nosso celeiro é feito de gente. Deus está armazenando o seu espírito, claro. Celeiro espiritual é celeiro de espírito, é celeiro do Espírito Santo. Deus está investindo o seu Espírito Santo, especialmente em você que é jovem. Por isso eu digo para você, porque nós somos destinados por Deus a ser o celeiro para o mundo. Você não pode ser estragado pelo inimigo. Eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo, e depois eu pude ver com os meus olhos aqui, o que aconteceu no grupo de oração que antecedeu a missa, e que vocês vieram entregar aqui no altar, diante do altar de Deus, os próprios vícios. E é claro, aqui está apenas o significado, estão aqui algumas coisas significando, mas muito mais do que isso, você entregou aquilo que prendia o seu coração, que prendia a sua mente, que prendia você entregou. E é isso mesmo, gente, nós não podemos nos estragar, não podemos, nós somos celeiros. Eu digo a você, rapaz, você é um celeiro de Deus. Deus está investindo em você. Se você sabe que o mundo vai passar fome, e há um celeiro onde Deus mesmo está investindo, claro, nenhum de nós tem o direito de ir lá e estragar, de derrubar, de quebrar, de estourar aquele celeiro. Não temos. Deixa falar, você é meu filho. Você não tem o direito, e ninguém tem o direito de estourar você numa sexualidade errada, de estourar você na bebida, de estourar você no tóxico. Ninguém tem o direito de estourar você no homossexualismo, não, de jeito nenhum. Ninguém tem o direito, nem você mesmo tem o direito de se estourar, de se explodir em erro nenhum, em vício nenhum, em pecado nenhum, porque você é o celeiro de Deus.
Você igualmente, menina, e deixa-me falar, você, minha filha, você não pode deixar-se estourar. Não, eu sei que o inimigo quer usar de mil coisas, inclusive enganando você, distribuindo para você, como faziam com os nossos índios. Você se lembra? Entregavam espelhinhos, fitinhas coloridas, coisas assim, muito reluzentes para os nossos índios. Eles davam aquelas coisas e roubavam o ouro. Gente, eles roubavam, era rapto o que eles faziam. Era rápido do ouro, a troco de espelhinhos, a troco de coisas coloridas. É isso que o inimigo está fazendo. Ele joga na nossa cara os espelhinhos desse mundo, as coisas coloridas desse mundo, os prazerizinhos que o pecado dá, para estourar com a gente. Porque veja bem, nós não sabíamos, mas o inimigo há muito tempo sabia os planos de Deus. Ele sabia que a nossa juventude, especialmente nós adultos também, mas a esperança de Deus está nos jovens. O inimigo veio com tudo para explodir esses celeiros de Deus, e é por isso que eu digo em primeiro lugar para nós adultos, eu digo para os pais, para as mães de família, nós temos que preservar os celeiros de Deus, que são celeiros nossos. Eu digo para os padres, para todos os padres, eu digo para todas as pastorais, nós precisamos preservar os celeiros de Deus, que são os nossos filhos, que são os nossos jovens, que são os nossos rapazes, as nossas moças, são aqueles que já estão na igreja sim, mas não só eles, são os jovens que, por exemplo, de ontem, sexta-feira para hoje, sábado, já fizeram os maiores estragos nas nossas cidades, e que de hoje à noite para amanhã farão outros estragos e talvez maiores ainda. Você sabe, em todas as nossas cidades acontecem essas calamidades. Os nossos jovens estão se estragando. Gente, não é uma coisa qualquer. São os celeiros de Deus, são os celeiros para o mundo, são os celeiros onde Deus quer armazenar o seu Espírito para dar ao mundo nas horas de fome espiritual que virão sobre essa terra. Porque Deus disse, vai chegar uma hora que vai haver fome sim, mas não somente fome de alimento, de pão, de vinho, não. Vai chegar uma hora que vai haver fome e sede da palavra de Deus, fome e sede do espiritual. E Deus quer armazenar agora para matar a fome do mundo. E nós não podemos permitir. E digo mais, para você que é jovem, para você que é rapaz, para você que é moça, você não pode mais permitir que venham explodir, estourar os celeiros. Bate no seu peito agora, você que é jovem, e diga que sou eu. Ninguém pode estourar esse celeiro de Deus, que sou eu. Se há um outro jovem perto de você, até bate nele, no braço dele, nas costas dele, toca nesse jovem que está perto de você e diz: ninguém tem o direito de estourar, de explodir este celeiro de Deus, que é esse meu irmão, que é essa minha irmã. Pensa agora, olha para cá agora, pensa até, fecha os seus olhos, pensa nos seus colegas. Você tem colegas que andam com você, que saem com você no final de semana, que formam a sua turminha. Você tem colegas que estudam com você, da sua escola, da sua faculdade. Você tem colegas que trabalham com você. Você tem até mesmo colegas de igreja, de grupo, e você conhece a vida deles, você conhece. Você sabe os que são 100%, você sabe os que são 80%, você sabe muito bem os que são só 50%, e você sabe os que são 40%, 30%, 20%, você sabe aqueles que estão já pisando e enroscado na lama do mundo. Você conhece muito bem, nada está escondido, nada está oculto. E veja, todos os seus colegas são celeiro de Deus. Gente, os celeiros não são feitos de cimento armado não, nem de tijolo, nem de pedra. Os celeiros de Deus são feitos de gente, são feitos de carne e osso, são feitos de sangue, são feitos de sensibilidade, são feitos de amor. Nós não podemos deixar explodir os corpos dos nossos jovens, nós não podemos deixar explodir a alma, o coração dos nossos jovens, não, em falsos amores, em falsa sexualidade, em falsos afetos, não, de jeito nenhum. Porque os celeiros de Deus são vivos, são gente que ama, gente que sente. Diga comigo: eu sou o celeiro de Deus. Porque não são só jovens não, você também é adulto. Repete comigo: eu sou o celeiro de Deus. Repete. Eu não posso permitir
e bate no peito, que este celeiro venha a explodir. Nada neste mundo pode derrotar, destruir, acabar com esse celeiro de Deus, que sou eu. E eu não posso estourar nenhum outro celeiro de Deus, nenhum irmão meu, nenhuma irmã minha, nenhum deles eu posso explodir, porque Deus escolheu cada um, porque Deus escolheu cada uma para ser celeiro de Deus. Pelo contrário, o Senhor quer todos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e a promessa dele é esta: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por isso, vinde, Espírito Santo. Vamos agora já, gente, fazer essa saturação. Repete comigo a promessa e bate a promessa no seu peito, que a promessa é para você, é para esse celeiro. Qual é a promessa? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pede, celeiro, pede, vamos pedir, celeiro. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Você tem um celeiro ao seu lado, da sua direita e da sua esquerda. Toca no celeiro da direita, toca no celeiro da esquerda e pronuncia a promessa agora. Qual é a promessa? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vamos pedir para o celeiro da direita e da esquerda, juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, pede com o coração, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. E repete a promessa, agora levantando as mãos: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas. Vamos dizer agora em primeira pessoa do plural, receberemos, juntos, receberemos o Espírito Santo e seremos suas testemunhas. Repete: receberemos o Espírito Santo e seremos suas testemunhas. Gente, nós vamos realizar a palavra de Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Mas a grande, eu diria, a maior obra de Jesus, a plenitude da obra de Jesus foi o derramamento do Espírito Santo. Foi. Inclusive eu posso dizer isso, eu sei que você está pensando, a maior obra de Jesus foi a redenção, foi morrer por nós na cruz, foi nos salvar. Foi sim, mas veja bem, ele precisou passar pela traição, pelo julgamento, pela condenação, pela crucifixão, pela morte, para então ressuscitar, e ressuscitado e exaltado à direita do Pai, derramar o Espírito Santo. Daí a obra de Jesus se completou, a obra de Jesus se completou quando ele derramou o Espírito Santo. Portanto, a plenitude, o ápice, a meta onde o Pai queria chegar, era que Jesus derramasse o Espírito Santo sobre os seus, sobre a face da terra. Essa é a maior obra de Jesus, derramar o seu Espírito Santo, porque inclusive derramar o Espírito Santo sobre nós custou a Jesus tudo. A sua vinda a essa terra, a sua encarnação, todo o seu sofrimento, o seu trabalho na sua vida pública, custou a Jesus a traição, o julgamento, a condenação, a flagelação, a coroação de espinhos, custou a Jesus ele carregar a cruz até o Calvário, custou a Jesus ele ser crucificado, ficar aquelas 3 horas terríveis na cruz, morrer um Deus morrendo, custou tudo isso a Jesus, para ele poder então ressuscitar, ser arrebatado pelo Pai ao céu, e lá do céu, à direita do Pai, ele derrama o seu Espírito Santo, como estamos vivendo. Eu digo para você, a obra de Jesus hoje é principalmente derramar o Espírito Santo. Deixa eu dizer, nessa semana agora, que está terminando hoje, eu vi um milagre. Milagre mesmo. Milagre mesmo. Nem sei onde é que está a Luzia, mas ela está por aí.
Ela falou a vocês no começo da missa. Se tiver, chega correndinho aqui, Luzia. Está lá atrás, vem cá, vem depressinha. Porque fomos nós dois juntos. Na segunda-feira passada, nós recebemos um telefonema, um amigo nosso, bem amigo, bem próximo da Canção Nova, aflito, coitado, falando a respeito do neto dele, recém-nascido, nasceu naquela manhã, e nasceu às pressas, nasceu aos 8 meses. Nasceu justamente numa das filhas dele, mas a coisa tinha complicado no nascimento. Além de 8 meses, o menino engoliu coisas que estavam dentro da bolsa da mãe. O médico te explicou, ele acabou fazendo cocô dentro da própria bolsa da mãe, e acabou aspirando, chega cá, Luzia. Acabou aspirando, e aí entrou em convulsão, daí foi levado para a incubadora, e o hospital todo ali atento ao menino, fizeram logo o raio-x, e o raio-x mostrou, no ápice do pulmão direito, lá estavam aqueles elementos. E você imagina a situação da criança e a preocupação de todos ali. Nós fomos chamados, fomos juntos, não é? Deus queria realmente tocar aquela criança, tanto assim, primeiro, nós nos enganamos. Nós queríamos chegar logo no hospital, né, onde estava a criança. Também uma cunhada da Luzia tinha sido cirurgiada naquela manhã, só que estava na Santa Casa. A gente foi conversando, a gente se distraiu. Quando vimos, estávamos chegando à Santa Casa. Mas eu queria ir antes ao hospital, porque é lá que estava a criança. Fomos rezando o terço. Pedindo já, pelos 2 casos, especialmente para o menino, pedindo a Deus este milagre, porque sabíamos que era grave. Não sabíamos de toda a gravidade, mas já sabíamos que era grave. Daí chegamos na Santa Casa, ainda conversamos, vamos entrar aqui ou vamos voltar. Resolvemos ficar ali mesmo, fomos, visitamos a cunhada dela, rapidinho, e fomos para o hospital. Quando no hospital começamos a procurar onde estaria a criança recém-nascida na incubadeira, fomos de um lugar para o outro, para o outro, para o outro. Imagina, quando chegamos ao berçário, o que a gente encontra? No corredor, Dr. Djalma, que inclusive está por aqui, que eu vi na missa. Ótimo. Graças a Deus, um médico cristão, a quem Deus deu essa graça, como nós estamos recebendo nesses tempos, a graça de médicos assim, que vive o cristianismo, que põe a sua medicina recebida de Deus a serviço, e quer ser instrumento de Deus. Gente, nós só poderíamos ter entrado lá dentro do berçário do jeito que nós entramos, e poder fazer pela criança o que fizemos, por causa do médico. Toma. A criança estava na incubadora. Ele mesmo que fez o parto de manhã, cesariana, estava ali, que tinha vindo ver a criança, e daí nos mostrou a gravidade do quadro. Daí a Luzia nem pôde entrar. Daí entrei eu como padre, vesti aquelas roupas e tal, junto com o médico fomos até lá. Ele levantou um pouquinho a incubadora, e eu pude tocar a criança que estava arfando, coitadinha, né, e rezar pelo recém-nascido. Mas rezando por ele, veja aí, a palavra de ciência, gente, tem que ser seguida. E rezando por ele, me veio batizar. E virei para o médico e disse: Djalma, batizo. Ele imediatamente fez com a cabeça: batiza? Sim, batiza, padre. E eu já estava pedindo água, e graças a Deus, conta esse pedaço. Antes de sair de casa, eu trouxe um pouquinho da viagem, uma água de Nossa Senhora de Lourdes, lá das fontes, onde muitas pessoas são curadas. Aí eu coloquei um pouquinho no vidro e falei para o Padre Jonas: eu vou levar para a mãe, para a Sandra, que é a mãe da criança. Eu vou levar e lá na hora, o senhor, na hora de fazer a oração, o senhor passa essa água nela. E fiquei com um vidrinho na mão. Quando o Padre Jonas estava tendo essa palavra batiza, eu não sabia, porque eu estava do lado de fora olhando pelo vidro. Aí eu fiz assim com um vidrinho para o senhor, né? Acho que o senhor ainda não viu, e eu pedi que a enfermeira abrisse a porta e dei a ela, até o Padre Jonas, a água em que a criança foi batizada. Ela me deu aquele vidrinho, eu pensei que aquele vidrinho era da enfermeira, né? E com um pouquinho daquela água
na mão. O doutor Djalma ajeitou melhor para que tirasse de cima da cabecinha da criança, aquela parte que fica ali amparando a cabeça. E eu pude mal e mal colocar a mão e derramar a água e dizer: Gabriel, porque eu já sabia que a criança devia chamar-se Gabriel, né? Gabriel, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, naquele momento da água derramada, eu sei, os 2 milagres aconteceram. O primeiro, de aquela criatura, tornar-se filho de Deus. Mas a partir daquele momento, quando o Espírito Santo foi introjetado naquela criança, porque a palavra é essa, o Espírito Santo foi introjetado, no batismo o Espírito Santo é introjetado em nós. Na hora que o Espírito Santo foi introjetado naquela criança, ele começou a agir, e o quadro foi revertendo, né? Segundo me disseram, o médico está aí até mesmo para poder testemunhar. A criança já recebeu alta, já foi para casa, né? Os pais viram o milagre. Depois nós fomos até o quarto, o próprio médico narrou para eles, né, a gravidade do quadro. Jeitosamente. De maneira muito pedagógica, mas mostrou a gravidade do quadro, também para explicar o porquê nós batizamos. E como não tinha mais ninguém ali, a não ser a Luzia e o doutor Djalma, né, os dois acabaram sendo os padrinhos espirituais do menino, né? Então ela é a madrinha, o doutor Djalma é o padrinho. O batizado já aconteceu, o batismo já foi dado. Contamos aos pais, né? A mãe ficou assim muito admirada, olhando aquilo tudo, e o pai abanava a cabeça e dizendo: eu acredito, aconteceu um milagre, e o milagre vai acontecer. E ainda disse assim: ele vai se chamar Gabriel José, porque na hora que eu vi o meu filho assim, praticamente morto, eu pedi a São José. Aí entra também o bondoso, né? O maravilhoso São José. Eu pedi a São José, então ele vai se chamar Gabriel José. Esse é o nome dele, né, de batismo, para a glória de Deus, para nós percebermos que Deus realiza maravilhas. Nós vimos um milagre, vimos. Só por Deus essa criança vive e vai viver. Só por Deus. Deus entrou na vida dela. E veja bem, até o fato de nós, em vez de irmos logo para o hospital, o termos ido por engano nosso. Deus está nos enganos, né? Os enganos humanos. As linhas tortas dos homens são as linhas retas de Deus, né? Não dá para entender, mas as linhas tortas dos homens são as linhas retas de Deus. Porque nós precisávamos ter ido antes lá para dar um tempinho. Porque se chegássemos antes, o doutor Djalma estava indo no consultório dele, eu não tinha chegado ainda lá. Eu não teria conseguido chegar lá no berçário do jeito que cheguei. Não teria podido perguntar para o médico se batizava, saber dele a gravidade do quadro, tudo isso, gente. Deus armou tudo, porque Deus tinha interesse, primeiro, de realizar um milagre físico, biológico naquele menino, e segundo, o milagre espiritual. E digo para você, deixa eu falar assim na gíria, esse milagre é fichinha, ele é pequenininho em comparação com o milagre, com a obra. Esta obra, ela é pequenininha, gente, pequenininha em comparação com a obra que Deus quer fazer, de introjetar o seu Espírito em mais um filho dele, em mais uma filha dele, em mais um. Veja, Deus está fazendo milagres, está e vai fazer muito mais. Deus está fazendo curas e vai fazer muitas outras curas, para que nós tenhamos sinais e acreditemos que o nosso Deus está vivo, acreditemos que a igreja que nós temos é a mesma igreja primitiva, como aqueles professores e alunos da faculdade de física nuclear quiseram testar, e era justo que justamente universitários fizessem o teste, fizessem o experimento. Eles fizeram o experimento, e o experimento demonstrou até mesmo cientificamente que a igreja de hoje é a igreja primitiva. É só realizar aquilo que Deus realizava, é só pedir o batismo no Espírito Santo, é só pronunciar a palavra de Deus, a promessa de Deus, e dizer, diz comigo qual é a promessa de Deus: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí começar a pedir, como pediram aqueles universitários. Vamos pedir mais uma vez?
vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Gente, é o experimento em ação, vai pedindo, vinde Espírito Santo. É o experimento que está acontecendo e o Senhor realiza. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e volta a dizer a promessa, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Gente, a experiência funciona quando nós, igreja, pegamos a palavra de Deus e proclamamos a palavra de Deus e acreditamos na palavra de Deus e dizemos então, Senhor, realiza a tua promessa. Então, vinde Espírito Santo, acontece. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.